Pessoal, estou de volta com um novo tema de direito administrativo. Quero trabalhar com vocês agora os chamados agentes públicos. Quero trabalhar um pouco da parte da classificação, a parte mais doutrinária do tema, para depois a gente trabalhar também algumas normas constitucionais que são aplicadas aos servidores públicos. Vamos começar então aqui o nosso tema, vamos falar um pouco sobre os agentes públicos. Primeira coisa, claro, que é importante a gente fazer é entender um conceito de agentes públicos. Quando a gente fala de agentes públicos, é importante entender que esse termo, agentes públicos, ele traz para a gente um sentido amplo, que vai nos dizer que vai ser considerado agente público todos aqueles que exercem uma função pública. Então, qualquer pessoa que exerça uma função pública, seja de que maneira for, vai ser considerado agente público. Então, seja de forma remunerada, sem remuneração, seja de forma permanente, seja de forma temporária, seja porque ocupa cargo, emprego, função, cargo eletivo, do jeito que for. Se a pessoa está exercendo uma função pública, ela se enquadra dentro desse conceito de agentes públicos. Você pode conferir depois esse conceito de agentes públicos lá no artigo 2º da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Ele traz um conceito de agentes públicos, né, porque é importante lá na improbidade entender quem são os agentes públicos, e ele vai dizer que é considerado agente público qualquer pessoa, né, não com essas palavras, mas qualquer pessoa que exerce uma função pública, tá? Então, se exerce função pública, eu vou considerar aquele como um agente público. Só que, claro, que a gente tem que começar a aprofundar, né? E aí a gente tem que analisar algumas formas de classificação dos agentes públicos. Os agentes públicos, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Primeira forma de classificação, primeira diferenciação que a gente vai fazer, usando, né, esse termo maior, que são os agentes públicos, é dividir os agentes públicos, de um lado, em agentes de fato e, de outro lado, em agentes públicos de direito. Então, primeira divisão que nós temos desse conceito amplo de todas as pessoas que exercem uma função pública é falar do agente de fato e depois do agente público de direito. Vamos ficar primeiro no agente de fato. Quem são os chamados agentes de fato? Os agentes de fato são aquelas pessoas que exercem uma função pública de boa fé, sem vínculo com a administração. Então, é uma pessoa que, claro, está exercendo uma função pública, por isso eles estão aqui dentro do conceito, né, amplo de agentes públicos. Eles estão exercendo uma função pública sem vínculo com a administração. Não existe um vínculo jurídico, um vínculo válido entre aquela pessoa que está exercendo uma função pública e a administração. Mas, ainda assim, ele está exercendo uma função pública. E ele está exercendo uma função pública de boa fé. É extremamente importante que a gente entenda que o agente de fato, ele não está ali de má fé. Ele não está ali sabendo que ele não tem um vínculo e exercendo uma função para se beneficiar de alguma maneira. Ele está ali de boa fé, exercendo uma função pública, mesmo sem ter vínculo com a administração. Por que é importante a gente entender que o agente de fato, ele está de boa fé? Porque o agente de fato, ele é diferente do usurpador da função pública. Lá no artigo 328 do Código Penal, a gente tem um tipo penal que é a usurpação da função pública, que é quando eu finjo ser um servidor, finjo ser, né, uma funcionária pública, né, que é o termo que é usado lá no Código Penal, sabendo que eu não sou uma funcionária pública, mas querendo me beneficiar de alguma maneira. Essa pessoa, ela está cometendo um crime, ela não entra dentro do nosso conceito aqui de agentes públicos. O agente de fato, ele não se confunde com esse usurpador da função pública, porque o agente de fato está de boa fé, tá certo? Flávia, como que alguém de boa fé vai exercer uma função pública sem ter vínculo com a administração? De duas maneiras. Eu tenho primeiro o chamado agente de fato necessário. O agente de fato necessário é aquela pessoa que não tem vínculo com a administração, mas está de boa fé exercendo uma função pública em uma situação de calamidade, em uma situação de emergência. Se eu tenho uma situação de calamidade, de emergência, um particular qualquer que não tem vínculo algum com a administração, vai naquele momento ali exercer uma função pública, né, uma função que ajuda naquela situação de calamidade, de emergência, ele vai se enquadrar como agente público, ele está exercendo uma função pública. Só que ele entra dentro desse conceito, dessa classificação do agente de fato necessário. Ele não tem vínculo com a administração, mas ele está de boa fé, ajudando naquela situação de calamidade. Quando a gente teve, né, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente viu diversas pessoas que foram até lá para tentar ajudar naquela situação. Eles estão exercendo uma função pública? Claro que sim.
Eles estão exercendo uma função de interesse ali da coletividade, mas eles não têm vínculo com a administração. Então, eu tenho um agente de fato necessário. E além do agente de fato necessário, nós temos uma outra espécie do agente de fato, que é o agente de fato putativo. O agente de fato putativo, quando a gente usa o termo putativo, a gente está falando de imaginário, né? A gente está falando de alguma coisa, de alguém que acredita que alguma coisa existe, mas que na verdade não existe. O que é o agente de fato putativo? O agente de fato putativo é aquele que acredita possuir um vínculo com a administração, mas ocorreu um vício na sua investidura. Então, ele acha realmente que ele tem um vínculo com a administração pública, ele está ali de boa fé acreditando que ele tem aquele vínculo jurídico e válido com a administração, mas na verdade aquele vínculo não existe porque ocorreu algum vício na sua investidura. O que é investidura? Essa transformação em servidor público. Como que alguém pode ser um agente de fato putativo? Vamos imaginar que Maria, ela passou no concurso público, né? Foi aprovada no concurso público, foi nomeada, tomou posse e entrou em exercício. Maria tá lá trabalhando, tá cumprindo horário, tá batendo ponto, tá exercendo a função, tá fazendo tudo bonitinho, porque ela acredita de fato que ela tem um vínculo com a administração. E até então ela tá com aquele vínculo. Só que vamos imaginar que o concurso que a Maria fez foi anulado. E ninguém contou isso pra Maria ainda. Se o concurso foi anulado, tudo que aconteceu depois também tem que ser anulado, né? Então, aquela nomeação dela tem que ser anulada, a posse, o exercício, na verdade, aquele vínculo que a Maria acredita que tem, ele não existe. Só que enquanto ela tá ali de boa fé, exercendo aquela função pública, mesmo não tendo um vínculo com a administração, ela se enquadra dentro do conceito de agentes públicos, mas dessa forma do agente de fato putativo, tá certo? Então, o agente de fato putativo, ele pode se dar dessas duas maneiras. Aliás, desculpa, né? O agente de fato, ele pode se dar dessas duas maneiras. Ou sendo um agente de fato necessário, ou sendo um agente de fato putativo. Entendido o agente de fato, tanto necessário quanto putativo, a gente vai agora para outra classificação dos agentes públicos, que é o agente público de direito. Se o agente de fato é aquela pessoa que exerce uma função pública de boa fé, sem ter vínculo com a administração, o agente público de direito é o contrário. É aquela pessoa que exerce uma função pública com vínculo jurídico e válido com a administração. Então, o agente público de direito, ele tem algum tipo de vínculo com a administração pública. Aquele vínculo é um vínculo jurídico, é um vínculo válido com a administração e, por isso, ele está exercendo uma função pública. Agora, o que a gente tem que tomar de cuidado? Eu tenho diversas espécies de agentes públicos de direito, porque eu tenho diversas formas de vínculo com a administração. Então, quando a gente vai lá no agente público de direito, a gente vai ver que o agente público de direito, ele pode se dar de 4 espécies diferentes. Eu posso ter o particular em colaboração, o agente político, o militar e o servidor público em sentido amplo. E aí, esse servidor público em sentido amplo, depois ele vai se dividir em outras 3 espécies. O que a gente tem que fazer é justamente analisar agora, no nosso próximo bloco, todas essas espécies dos chamados agentes públicos de direito. Bora para o próximo bloco para a gente falar, então, do agente público de direito e dessas espécies dos agentes públicos de direito.